Nosso assunto de hoje é sobre iniciação. E por que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje aqui? Porque nas últimas 2 semanas eu recebi pelo menos umas 40 mensagens pelo WhatsApp ou pelo YouTube ou pelo Facebook de pessoas me perguntando sobre iniciação. E no nosso canal tem 3 ou 4 vídeos que eu já falo sobre isso, mas as pessoas não costumam assistir aos vídeos passados. Então eu sou obrigado de vez em quando a reproduzir ou retomar alguns vídeos que eu já fiz anteriormente para explicar esse assunto que para muitas pessoas é muito importante. Então, quando eu falo em iniciação, eu vou pensar em início. Então eu vou começar alguma coisa. É o início de alguma coisa. Primeiramente, eu tenho que pensar que a iniciação vai me dar acesso a informações que eu não teria acesso antes da minha iniciação, ok? Primeira coisa. Então, quando eu me inicio, eu vou ter acesso a informações que eu não tinha antes. A iniciação vai me dar acesso a isso. A segunda coisa, a iniciação vai me dar o reconhecimento tanto das pessoas quanto do mundo espiritual que eu passei por um ritual que me habilita a ter aquilo que eu vou ter no momento da minha iniciação. Então são 2 coisas importantes que eu tenho que ter em mente. A iniciação me dá possibilidade de ter um conhecimento que eu não teria acesso sem a iniciação. E a segunda coisa, que eu vou ser reconhecido pela minha comunidade e pelo mundo espiritual que eu fui iniciado em determinada tradição, ou orixá, ou algum culto específico, Egbe Orum, Yami Oxorongá, Egungun e assim por diante. Então, essa iniciação vai me dar acesso. A iniciação também vai me ligar a uma comunidade de iniciados, que isso é importante, e também vai me dar acesso a uma comunidade espiritual que eu também não tinha acesso antes. Então vejam quantas coisas a iniciação proporciona para a pessoa. Mas como se dá a iniciação? Por qual motivo que a pessoa busca a iniciação ou não? Vários são os motivos que uma pessoa busca a iniciação ou se recomenda à pessoa a iniciação. Vou falar das questões Yorubá especialmente. Então, a primeira forma em que eu vou me iniciar para um culto específico, seja orixá, ifá, Egbe Orum, Yami Oxorongá, Egungun, Orô, Ogboni, todos esses cultos que eu posso ter acesso na minha iniciação, a primeira delas se refere ao clã, à comunidade que eu pertenço, ao clã no qual eu nasci. Então, se aquele clã que eu nasci, aquele grupo familiar, aí na ideia africana, a família ela é ampla, não é o pai, a mãe, os irmãos, ela é muito mais ampla, os vizinhos, pessoas que fazem parte do culto, tudo isso é visto como família. Então, essa família que eu pertenço tem determinado tipo de culto. Se eu nasço nessa determinada grupo específico, eu vou me iniciar para aquilo que o meu grupo é iniciado. Então, essa é a primeira das formas que eu vou entender como funcionaria a iniciação. Então, em razão do meu clã. A segunda forma mais usada é pelo casamento. Então, por exemplo,
Uma pessoa é do clã dos cultuadores de Ogum da cidade de Ire. Ire é um município na Nigéria, no estado de Ogum, que não é o orixá Ogum, é o estado Ogum, que não é o nome do orixá, é o nome do estado, que é cortado pelo rio Ogum, também, que não é o orixá Ogum, é o rio Ogum, que é diferente o nome. E nesse lugar se cultua Ogum com muita vibração. O orixá tutelar do município de Ire é Ogum. Por isso nós temos Ogum Onire, Ogum Senhor de Ire. As pessoas desse município, a maioria é devota de Ogum. E aí eu nasço numa comunidade em que as pessoas são devotas de Ogum. Logicamente, eu serei iniciado para Ogum nessa comunidade, porque isso faz parte da minha família. Ah, mas babá, não tem que fazer o Essentaie, vou explicar sobre isso. O Essentaie, fazer não sei o quê, tem. Mas a primeira situação é em razão do clã que a pessoa pertence. A segunda é o casamento. Então eu falei, eu sou de Ire, cultuo Ogum, fui iniciado para Ogum, quero me casar. Digamos que eu tivesse lá 20 anos de idade. E aí eu queria me casar. No meu clã não há moça na minha idade para casar. Todas se casaram. Ou são muito novas, não podem se casar comigo. Vou buscar uma esposa em outro clã. Vou para o município pertinho de Ire, que é o município de Irá. Irá, qual que é o orixá tutelar de Irá? Oiá. Por isso que eu vou ter Oiá Onira no Brasil, nós vamos ter Oiá Onirá, Senhora de Irá. Oni, Senhora Irá, é o nome do município. E aí eu proponho o casamento, vou lá, conheço as pessoas do clã, converso, vou me apresentar para essas pessoas, vou dizer que eu quero casar, se tem alguma moça desse clã disponível para casar, converso com a família. No culto tradicional, o casamento não é como nós temos no mundo ocidental, que vai namorar, passear, mão dada, não. As famílias conversam, as pessoas se conhecem, não tem muito relacionamento e resolvem se casar. É uma outra forma de fazer isso. Aí vamos nos casar. Ela de Oiá, porque ela é de Irá, se iniciou para Oiá. Ela se casa comigo, que sou de Ogum, do município de Ire. Ela vem morar comigo em Ire. Ela vai se iniciar para Ogum. Por quê? Porque ela vai fazer parte da minha comunidade. Se ela vier morar comigo, ela vai ser membro da minha comunidade. Mas ela já é iniciada para Oiá, e daí? Eu posso me iniciar para 1, 2, 3, 10, 15, 20, 40. O quanto eu puder me iniciar para orixá, eu poderei me iniciar. Aqui nessa sala tem pessoas que são de mais de um orixá. Então isso é normal. Pessoas que estão aqui são de mais de um orixá iniciados. Isso é comum, não é incomum. Mas enfim, a terceira forma é isso que eu vou falar, que é o Essentaie. Essentaie, ou Icomodiade, é o nome de um ritual específico que é feito com um bebezinho ou uma bebezinha no terceiro dia de nascimento. Essa cerimônia é feita neste dia, terceiro dia de nascimento, ou pode ser até o 7º dia de nascimento, desde que o bebezinho não encoste em hipótese alguma os seus pés no chão. Pode ir até o 7º. A grande maioria das tradições familiares nigerianas e iorubás fazem no terceiro dia. Ah, mas babá, eu não fiz isso no terceiro dia da minha vida. E agora? Acabou. Então, quando você vê um livro, Descubra o seu Odu de nascimento, não comprem. Se você ver um site, Descubra o seu Odu de nascimento, apaga
esse site da seu histórico. Você nem vai lembrar que esse site exista, porque é mentira. O Odu de nascimento, ele só é sacado no terceiro dia de nascimento. Até o sétimo para algumas famílias. Nas que eu conheci várias na Nigéria, é até o terceiro dia de nascimento. Essa cerimônia pode ser feita por um babalorixá, um maialorixá, ou um babalau, ou uma yanifá. Qualquer um pode fazer essa cerimônia. Se for um babalorixá ou yalorixá, vai usar os búzios, o Merindin Logum, os 16 búzios. Vai colocar todos na posição para cima, como se fosse a posição aláfia, vai tocar com os pezinhos do bebê cada búzio. A mamãe vai segurar, você vai tocar os pés do bebezinho nesses búzios. E a criança está totalmente desnuda nesse ritual. Aí vai tocar com os pezinhos os búzios. Aí eu pego os búzios e arremesso, faço as invocações necessárias para esse momento, toco com os búzios na criança e aí arremesso no pano, na tábua onde eu vou jogar os búzios. Vejo esse Odu que vai se manifestar, jogo em seguida para ver o Odu opolé, o Odu auxiliar para essa interpretação e vou começar a falar. Normalmente, eu terei um prazo para pesquisar o máximo possível sobre aquele Odu. Então, por exemplo, se for menino, haverá uma outra cerimônia chamada Isamolorukó, que é a cerimônia de dar o nome, que é feito no menino no 7º dia de nascimento. Se forem gêmeos, no 8º dia de nascimento. E se for menina, 9º dia de nascimento. Então, para cada gênero, ou se forem gêmeos, haverá um dia específico para essa cerimônia chamada Isamolorukó. Essa cerimônia de dar o nome tem a ver com o Odu que é sacado. Porque é o Odu que vai orientar qual é o nome que aquela criança terá. Porque esse nome trará para ela axé, trará para ela as coisas boas que aquele Odu traz para ela. E vai se falar o que a criança deverá ser. Se vai ser um Onixegun, que é a pessoa que trabalha com ervas, se vai ser um babalau, se vai ser uma yanifá, se for menina, se vai ser médico, se vai ser engenheiro, se vai ser metalúrgico, se vai seguir o Islã, se vai seguir o cristianismo, se vai seguir a tradicional Yorubá, até isso sai no Odu. Até isso sai no Odu. E aí essa cerimônia de dar o nome, ela é feita com todo esse conhecimento que o sacerdote sacerdotisa vai ter para jogar para essa criança. Terceira forma. A quarta forma, após a iniciação em Ifá. Na iniciação em Ifá, no terceiro dia da iniciação em Ifá, há uma cerimônia chamada Itá. Nessa cerimônia vai sacar o Odu da iniciação em Ifá, que é o mesmo dia que você recebe o Exu Odará, que é o Exu que irá acompanhá-lo a partir do seu momento da sua iniciação. Cada iniciado em Ifá é o que faz Itefá. O que faz Ixefá não recebe Exu. Se recebeu, não era para receber. Porque Exu só é dado no Itefá. Porque o Exu Odará, ele acompanha o Ifá. O Babalau e o Ifá do seu Babalau. Não assenta Exu no Ixefá. Você vai encontrar milhares de pessoas no Brasil que fazem Ixefá e assentam o Exu da pessoa. Por quê? Não vou entrar nesse mérito. Mas não se assenta Exu no Ixefá. Somente no Itefá. No Itefá você é sacerdote, no Ixefá não. Se você vai exercer ou não, se você aprender ou não, é outra coisa. Mas você não é sacerdote para ter um Exu, que o Exu Odará tem uma função específica na vida do sacerdote. Todo ebó que vai ser feito pelo sacerdote é esse Exu que irá tomar conta. Todo. É Exu Odará que vai estar com essa incumbência de cuidar de todo o ebó que é feito por um babalau. Então essa é a quarta forma. No Itá, saca o Odu. No Odu, você vai ter recomendação de iniciação de 3 a 7 orixás.
é a norma. Pode ser que apareça só um, mas normalmente de 3 a 7. Na minha iniciação, em Ifá, apresentou no meu Odu que eu fosse iniciado em Ogum, em Obatala e em Egbeorum. Aí eu falei para o meu babá, para o meu iniciador, melhor dizendo, eu falei, olha, eu preciso me iniciar para Ogum, já me iniciei para Ogum no candomblé. Tem que me iniciar de novo? Eu vou perguntar. Aí ele jogou, perguntando se eu tinha que me iniciar de novo em Ogum. Respondeu que não. Já estava iniciado e a minha iniciação era válida. Faltava de Obatala e Egbeorum. Egbeorum eu me iniciei, em específico por causa da minha filha, que tem uma questão com Egbeorum. Eu precisava aprender a cuidar de Egbeorum por causa da minha filha. Então essa é a 4ª forma, depois da iniciação em Ifá. A 5ª forma, porque a pessoa precisa. Então chega lá a pessoa na consulta com o sacerdote, sacerdotisa, e aponta no jogo que essa pessoa tem um problema. Pode ser variado o problema. Família, emocional, psicológico, de doença, qualquer coisa que apareça no jogo do sacerdote. Aí ele pergunta se aquele problema daquela pessoa se resolve com ebó. É a primeira pergunta que eu vou fazer. Se vai responder que não, eu vou ter que perguntar se uma iniciação resolverá esse problema. Se responder que sim, vou perguntar para qual orixá é o mais adequado que aquela pessoa se inicie. Mas essa pergunta que eu vou fazer é do nada. Da minha cabeça, eu vou tirar um orixá para a pessoa se iniciar? Não. Eu vou ver os odus que se manifestaram no jogo dessa pessoa e com base nos odus eu vou perguntar do orixá que está por trás de cada odu. Então não é da minha cabeça que eu vou inventar um orixá para a pessoa se iniciar. Eu vou ver o odu que se manifestou e vou começar pelo primeiro odu que se manifestou no jogo. É o orixá tal? Não. Se naquele odu tem mais um orixá, é o orixá tal? Não. Vou para o segundo odu que se manifestou no jogo. É o orixá tal? Não. É o orixá tal? Não. Terceiro odu que se manifesta no jogo. É o orixá tal? É o orixá tal? Até responder. Se responder com sim, se foi Jogbe, se foi Irosum, que são Edioko, que são sim, absolutos, eu nem pergunto mais, já fico tranquilo. Senão eu vou ter que perguntar isso mesmo várias vezes para que eu possa confirmar se realmente aquilo é necessário ou não. Feito isso, aí vou para a questão da iniciação, porque a pessoa precisa. Então ela teria uma melhora na sua condição pela sua iniciação. E a 6ª forma, porque eu quero. Essa é a forma menos comum. Menos comum. Por quê? Às vezes, nós temos uma vontade muito grande de se iniciar para um orixá, acreditando que esse orixá vai me trazer o melhor caminho. Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Não que a iniciação para o orixá vai me prejudicar, de hipótese alguma. Só que a iniciação que eu fiz, eu não precisaria tê-la feito. Eu precisaria ter feito para um outro orixá, porque esse orixá realmente me daria caminho. Que chama de orixá Onã, ou Olonã. É aquele que vai me dar caminho quando eu me inicio para esse orixá. Aqui também nessa sala tem pessoas que se iniciaram para um orixá especificamente, que não lhe deu caminho. Iniciou tudo que tinha que ser feito, tal, mas a vida da pessoa ficou igual, não mudou. No começo, a vida da pessoa ficou melhor, mas depois estagnou e ficou assim. Aí ela se iniciou para uma outra orixá, e a vida dela transformou-se da água para o vinho. Porque esse orixá realmente é o que faria com que a sua vida mudasse. Mas então o orixá primeiro que ela se iniciou foi errado, foi ruim? Não. Só não traria para a pessoa tudo aquilo que poderia trazer se fosse o orixá mais adequado para ela. Por isso que é necessário o jogo. Mesmo que a pessoa joga, não há recomendação para a iniciação, mas você quer se iniciar. Também é comum acontecer isso. A pessoa quer se iniciar. Babá, eu não tenho que me iniciar para nada, mas eu gostaria de me iniciar para algum orixá.
O senhor pode ver qual seria o adequado para mim? Eu vou perguntar. Eu vou explicar isso na hora da minha pergunta, vou explicar que a pessoa quer se iniciar, e vou perguntar qual orixá é mais adequado. E vou perguntar também com relação aos odus que se manifestaram no jogo da pessoa. Sempre com base nos odus que se manifestaram já na pessoa. Não é da minha cabeça, nada é da minha cabeça. Tudo é conforme o odu que se manifesta durante a consulta. Porque é assim que eu vou ter a certeza que não é o Mário inventando da sua cabeça, é o que está no odu que se manifestou. Então é o ori da pessoa que está falando qual que é o adequado para ela, e não a minha cabeça, mas a cabeça da própria pessoa. É o ori dela que está encaminhando para aquilo. Então, quando eu faço minha iniciação, isso pensando no culto tradicional Yorubá, vamos pensar agora no candomblé. Candomblé, a iniciação para orixá se tornou muito importante. O ebó, ele foi deixado de lado ao longo do tempo e a iniciação tomou o lugar do ebó. Então, quando eu pensava no candomblé em fazer algum tipo de ebó, isso foi sendo esquecido e colocado a iniciação como saída para os problemas. E isso também se tornou um problema, porque nem sempre a iniciação vai trazer para a pessoa, como eu falei, aquilo que ela precisa. E aí o que vai acontecer? Ela vai abandonar, vai para Universal, vai para Deus ao Amor, vai para outra igreja qualquer e vai meter o cacete no candomblé, porque a vida dela ficou uma porcaria. Ela esperava que fosse ficar rica no dia seguinte, não ficou, e vai meter o pau no pai de santo e no orixá, que não deu nada para ela. Por quê? Porque não era necessário. Ela gastou dinheiro, ficou lá 21 dias recolhida, fez um monte de ebó, e isso não resolveu aquilo que ela esperava que resolvesse. Por quê? Porque tem todos esses detalhes. O odu que se manifesta, eu vou perguntar várias vezes. Aí ficou a tabelinha. Muitos terreiros de candomblé usam tabelinha hoje. Então, se saiu o odu, o coron, é Exu que fala. É Exu que eu vou iniciar e acabou. E não é bem assim. Aí saiu o odu, é Taogundá, é Exu. Ponto. Então tem a tabelinha. E não é assim que funciona. Mas virou. Então é a tabelinha que existe. Cada odu que vai se manifestar no candomblé é o orixá da pessoa. Pode ser que numa dessas as coisas aconteçam, que dê certo. Que a consulta, vê lá o odu que se manifesta, da tabelinha que ele tem, e o orixá, a pessoa se inicia para aquele orixá, a vida da pessoa se encaixa perfeitamente naquilo. Mas pode acontecer que não. E aí a pessoa vai culpar quem? Primeiro o pai de santo, a mãe de santo. Segundo o orixá. Vai abandonar isso e falar mal para todo mundo que isso é uma porcaria, que jogou dinheiro fora. Que não... Então, tudo isso é para mostrar para vocês da necessidade que há para fazermos uma iniciação da consulta oracular. Não há outro jeito. Não há, mesmo que você queira, você tem que consultar para saber como, por quê, quando, para quem e assim por diante. E às vezes não é fácil de apurar. Nesse terreiro, ele não está aqui hoje, mas temos um babalao, iniciado em Ifá, que fez uma obrigação para um orixá chamado Airá, ou Ará, ou Aragbonã, é o nome dele. Quem conhece esse orixá? Não, você conhece Airá, que é o Xangô. Não, não é esse. Não é esse. Ará, ou Aragbonã, é um orixá de um povo específico que foi dominado por Oió. Oió se expande como império, e qual que é o orixá tutelar de Oió? Xangô. Então, quando o reino de Xangô, o reino de Oió, se expande, ele vai engolindo tudo que tem no seu caminho. Se um povo que foi engolido pelo reino de Oió cultuava um orixá do raio, que se chamava Ará,
ou Aragbonã, ou Arira, são os nomes que eu posso chamar. Arira quer dizer raio em Yorubá. Então, Arira, Ará, diminuição da palavra Arira, vira Ará. Aragbonã, que é o raio de fogo. Ará é o Arira, raio. Bonã, de fogo, é o raio de fogo. Mas como é que a pessoa que jogou chegou nesse orixá? Foi um trampo dos infernos para saber que era Aragbonã. Porque quando você vai lembrar de Aragbonã, quando você vai lembrar de Ará ou Arira, você vai lembrar quando disso? Igual eu joguei uma vez para uma pessoa, ela tinha que se iniciar para o orixá Cori. Como é que eu consegui chegar em Cori? Porque são orixás que você normalmente não pergunta. Você nem se lembra desse orixá. Mas o Babalau, eu já falei aqui, expliquei, que ele tem uma ligação com Elá. Elá é o espírito de Orumilá. É algo espiritual. E às vezes Elá traz para o sacerdote de Ifá um insight. Então, na hora que eu estava jogando para a pessoa, é isso, não, é isso, não, é isso, não. Falou, veio na minha cabeça, Cori. Aí, Cori, a resposta foi sim. Então, às vezes, não é sempre que isso acontece, mas às vezes, o sacerdote de Ifá recebe esses insights. Porque você invoca Elá. Quando você está fazendo as suas súplicas, você chama por Elá. Para que Elá esteja sempre com você, como sacerdote de Ifá. Então, tudo isso é necessário. Então, o candomblé acabou tendo a iniciação como o carro-chefe do próprio candomblé. E também a mesma coisa, a iniciação no candomblé que vai me dar acesso às informações que eu, como abiã, que é a pessoa que está ali no terreiro só, ajuda a limpar a galinha, ele até assiste algumas cerimônias, meio de longe e tal, mas não vai saber os detalhes. Porque isso vai aprender depois que ele for iniciado. É a mesma coisa. Aí você vem para outros cultos, a Jurema, você vai ter a mesma situação, depende de cada ramo da Jurema. O ritual é mais simples ou mais trabalhado, depende de como ela vai se construindo. A Jurema ou o Catimbó vai se construindo. Alguns rituais que tem, por exemplo, no Rio Grande do Norte, não vai ter na Paraíba. E o que tem na Paraíba tem no Rio Grande do Norte, tem em Pernambuco. São rituais que vão acabando sendo criados ou sendo adaptados em outra realidade. Então, tudo isso também tem que observar em qual segmento eu vou me iniciar. E aí você vem para a Umbanda. A Umbanda, ela é o menos iniciático possível. A Umbanda no geral. E tem as Umbandas que são iniciáticas, que são poucas. A Umbanda Molocô, por exemplo, é uma Umbanda iniciática, que você passa por iniciações. São 3 iniciações para o orixá e 7 obrigações para entidades que você vai cultuar ao longo da sua vida no terreiro de Umbanda Molocô. Então essas são as iniciações que a pessoa vai passar. 3 de orixá e 7 de entidade. E aí formar 10 iniciações em no mínimo 7 anos, que é o tempo de preparação de uma pessoa para que ela possa exercer a sua função sacerdotal. Lembrando que todo terreiro, ele tem que ter a noção de formar sacerdotes. Todo. Se a pessoa, depois que se formar sacerdote, vai exercer essa função ou não, é uma outra questão. Ela tem que estar apta ao final das suas iniciações, a tocar uma gira completamente, a fazer os ebós, a saber fazer tudo que tem que fazer em 7 anos. Porque é isso que ela tem que ser preparada. Por isso que tem que ter a pessoa se comprometer com o terreiro, se comprometer com aquilo que o terreiro faz, porque não tem jeito da pessoa aprender. Não tem apostila, não tem WhatsApp, com a bunda no chão do terreiro, vendo fazer comida de orixá, fazendo ebó, o que vai rezar no ebó, tudo isso aí é vida de terreiro. Não há transmissão por osmose, encostar a cabeça na cabeça da pessoa, ela vai pegar o que eu sei, não tem isso. É aprendendo no dia a dia e até aprendendo também os insights que você vai tendo.
Porque isso vai ajudar a pessoa também a procurar isso, porque de alguma forma essa pessoa que está treinando para ser sacerdote vai ter ligação com o mundo espiritual. E isso vai lhe dar insights. Porque o trabalho do macumbeiro é feito como? Desincorporado. Isso tem que ficar na cabeça de vocês todos. O trabalho de um macumbeiro é feito desincorporado. Nenhum guia faz ebó. Nenhum guia joga búzios. Nenhum guia tem autorização para fazer isso. Quem faz isso é o ser humano. Não é a entidade. Ah, minha pombagira joga cartas. Aqui nessa casa não vai fazer isso nunca. Em hipótese alguma. Ah, o meu preto velho joga búzio. Eu dou uma bica nos búzios de preto velho. Porque isso é inadmissível. Isso é coisa de ser humano fazer. Ah, mas babá, o meu preto velho, quando ele era vivo, ele era babalau. O seu ego fala isso, né? O seu ego fala isso, não? Meu preto velho era babalau. Era rei na Nigéria. Era. Sabe tudo de quimbanda. Ele nasceu na quimbanda, sabe tudo de quimbanda. Tudo. Era mestre quimbandeiro. Por quê? É o seu ego gritando enormemente. Essas práticas, quem fazem são seres humanos. Quem inicia uma pessoa? Um ser humano. Entidade pode iniciar alguém em alguma coisa? Não. Orixá inicia alguém em alguma coisa? Não. Quem me inicia em alguma coisa? Uma pessoa. Um ser humano como eu. Porque isso é prática de ser humano. Não é prática de espírito. Tem iniciação feita por algum espírito? Não. Mas eu ouvi dizer, ouviu errado. Ou então ouviu mentira. Quem inicia alguém é um outro ser humano. Eu posso ter respeito feito pelo mundo espiritual. Há uns anos atrás, eu fui visitar um terreiro no município de Campo do Jordão. E aí eu fui nesse terreiro. Terreiro gigantesco, terreiro muito grande. E até a senha era num painel eletrônico. Tinha o número da sua senha, você pegava, chegava, preenchia uma fichinha, pegava uma senha, sentava e esperava chamar. Então você ia, como é aqui, em vez de chamar a pessoa, saía o número da sua senha. Aí eu fui lá, abertura da gira, coisas normais. E aí chegou no meu número. Eu estava quase 1h30 esperando, porque era muita gente para passar. Aí saiu lá meu número. Aí eu vim, fiquei na fronteira entre a assistência e onde estavam os médicos, aguardando uma pessoa me atender, me levar para atendimento com algum médium, e me levou. Aí era um caboclo. O caboclo, ele estava assim, com um charuto na mão, ele fez assim na mão, para botar na minha cabeça e ver assim, ele tirou. Aí ele me olhou assim, o que o senhor está fazendo aqui? E eu falei assim, eu vim tomar um passe. Eu não posso dar um passe no senhor. O senhor é muito mais do que eu. Um caboclo me falou isso. O senhor é muito mais do que eu não posso botar a mão na sua cabeça. Mas eu quero que o senhor me dê um passe. E ele falou assim, eu vou ter que falar com alguém para fazer isso. Aí ele chamou um cambono, o cambono veio, ele falou com o cambono, não conseguia entender, estava tendo atabaque, não conseguia ouvir o que ele falou com o cambono. Aí o cambono trouxe o pai de santo, que estava desincorporado. Aí ele falou com o pai de santo. Falou, é pai de santo também. Eu não posso dar passe nele. Aí o pastor falou assim, mas, ô babá, tudo bem? Não me conhecia, como ele falou que era, falou, ô babá, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu vim para tomar um passe, mas o senhor quer tomar um passe mesmo? Certeza? Eu falei, claro, senão não estaria aqui. Aí ele voltou com o caboclo e falou assim, não, ele falou que quer tomar um passe. Aí o caboclo falou assim, o senhor me permite dar um passe no senhor? Eu falei, claro. Aí ele me deu um passe. Então, por que isso? Porque eu sou gostosão, eu sou fodido? Não. Porque o mundo espiritual reconhece aquilo que nós somos. A iniciação nos dá isso. A iniciação que nos dá o reconhecimento do mundo espiritual sobre aquilo que nós somos.
Então não adianta você falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Se o mundo espiritual não te reconhece, você não é nada. Está na sua cabeça só. Você acha que você é alguma coisa, você não é nada. Não é nada. Aí você fala, eu fiz um ebó, o ebó não funcionou. É claro, você não é nada. Você não consegue ter conexão, você não consegue falar a língua que tem que ser falada, a expressão que tem que ser usada, como você vai fazer aquilo? Então, isso tudo é iniciação. Isso tudo é aprendizado de terreiro. É a iniciação que vai dar para a pessoa todas as alternativas que ela pode ter para ter um aprendizado cada vez melhor. E é isso que as pessoas devem buscar. Se entram para um terreiro, ela tem que buscar isso. Mas tem que ser uma questão pessoal. Eu nunca vou chegar para alguém aqui do terreiro e falar assim, olha, você já está aqui já há 6 meses, e aí? Cadê a sua guia? Eu não vou falar isso. Nunca. Ah, você já está aqui há 1 ano, você não tem nenhuma obrigação ainda, e aí? Eu nunca vou falar isso. Porque cada pessoa sabe de si. Cada pessoa sabe a hora que ela vai fazer as coisas. Eu sempre falo, olha, eu estou à disposição. É só combinarmos para fazer as coisas. E ponto. Morreu aí a conversa. Porque eu não vou determinar para ninguém o que tem e o que não fazer. Porque isso é individual. Isso é particular. É a pessoa que sabe. Ela vai gastar dinheiro. Ela vai gastar dinheiro. Pouco ou muito é dinheiro. E às vezes o pouco para mim, para essa pessoa é muito. Ela que sabe se ela vai gastar aquilo ou não. Isso é dela, não é meu. Então eu não posso impor a ninguém também um ritual, uma iniciação, se ela não tem condições de fazer. E não adianta falar, mas babá, quebra o meu galho. Quem quebra galho é macaco gordo. Mas não é verdade? Como é que eu vou quebrar o galho? Se eu for quebrar galho, é fazer a coisa mal feita. Quebrar galho é fazer a coisa mal feita. Ó, precisa fazer isso. Babá, não tenho dinheiro. Eu até posso te perguntar, posso trocar isso por aquilo? Tem coisas que pode trocar. E falar, não pode trocar. É isso que tem que ser. Não tem outra alternativa. Ah, eu quero, precisa de Adunhará, a pedra de Xangô, por exemplo, a pessoa vai dar uma iniciação para Xangô. Precisa de Adunhará. Adunhará é uma pedra específica de Xangô. Aí eu pergunto, eu posso usar uma outra pedra em vez de Adunhará? Não. E aí? Eu posso usar uma pedra de rio? Não. Posso usar qualquer outra pedra? Não. Vai ter que ser Adunhará. Quanto custa uma pedra de Adunhará? Eu nem sei quanto custa, mas é caro. É caro. Normalmente, para assentar Xangô, você vai usar, nas nossas práticas, 12 Adunhará. Se for 200 pau, cada Adunhará é 2 pau e 400, só de pedra. Aí você fala, putz, e agora? O babá quebra o galho, põe 6 pedras. Põe 2 pedras só e põe 10 de rio. Há pessoas que fazem isso, não perguntam. Fazem isso. Mas, infelizmente, na minha visão, isso está errado. Ou é ou não é. Você pode perguntar, posso usar 2 Adunhará, em vez de usar as 12? Se falar que sim, pronto, morreu o assunto. Eu vou usar 2 Adunhará só. Mas tudo tem que ser perguntado. Se o orixá ou o meu ori autoriza que eu faça aquilo. Tudo é um aprendizado. Mas eu tenho que ter a noção de que a iniciação é a que realmente vai me dar instrumento para acessar alguma coisa. Alguma pergunta? Babá, gostaria que o senhor fizesse desses comentários sobre 2 assuntos. Primeiro, o senhor falou que na 6ª possibilidade de iniciação é porque a pessoa quer. Mas pode ser que a recomendação para o orixá dela seja outra. Só que ao longo da vida, aquela pessoa criou uma conexão, um amor, uma devoção para aquele orixá que não seria. Isso pode vir a ser, então, que
modificar essa conexão ou fazer com que aquela certa divindade passe a olhar para ela, porque ela está chamando por aquilo todos os dias, todos os momentos da vida, e aí comece então a criar, desenvolver esse Não tenha dúvida, como o ditado Yorubá que fala, que o orixá enxerga nosso coração. Então, logicamente, se eu não tenho a conexão com o orixá pela iniciação, mas eu tenho um carinho maluco pelo aquele orixá. Eu gosto daquele orixá, quando eu leio sobre aquele orixá, eu me emociono, eu lembro da figura do orixá. Isso pode levar a pessoa a querer se iniciar para aquele orixá. Então isso pode acontecer, mas sempre é recomendável que se faça a consulta, porque talvez naquele momento da vida da pessoa não recomende aquele orixá, mas fica stand-by, fica lá aguardando, porque talvez um outro orixá seja o mais adequado para aquela pessoa, para que ela possa ter uma vida melhor, mais adequada, e com isso poder se iniciar para um outro orixá. Por exemplo, no culto tradicional Yorubá, a iniciação para Iemanjá é absurdamente cara. É absurdamente cara. Por quê? Porque o material é gigantesco. É muito material. Muito quer dizer muito mesmo. E esse material custa muito caro. Muito caro. Então, essa iniciação vai ser muito cara. E a pessoa é maluca por Iemanjá. Eu quero me iniciar para Iemanjá. Iemanjá é o orixá da minha vida. Eu adoro Iemanjá. Adoro água, me sinto em casa, tal. Mas ela quer se iniciar para Iemanjá e vê que o ideal não é Iemanjá. O ideal é Oxum. E aí, iniciando-se para Oxum, ela vai ter uma vida melhor, mais tranquila, mais adequada e financeiramente mais tranquila. Ela vai poder ter dinheiro para se iniciar para Iemanjá. Então, nesse sentido, eu quero dizer. Segundo outro comentário, o senhor falou sobre a iniciação, passa a comunidade espiritual a te reconhecer como parte dela, inclusive um grupo, um clã. Então, é provável, é possível que alguns amigos espirituais passem a te acompanhar após uma iniciação? Depende do olhar que você vai dar. Se for um olhar Yorubá, não. Porque Yorubá não vai pensar nisso. Se você pensar no olhar brasileiro, sim. Que aí vai ter espíritos que se afinam com isso, que irão te acompanhar. Para o povo Yorubá, essa visão não é tão normal. É bem incomum, aliás. Até porque, tipo, no Catimbó, Umbanda, você tem a comunidade do seu próprio terreiro, né? Sim. E aí algum deles pode aparecer. Sim. Então, no nosso universo, isso teria bastante significação, o que no tradição Yorubá não teria. Então vai, ué. Babá, eu queria saber, porque diz muito que quando você se inicia para um orixá, você é obrigado a cultuar aquele orixá o resto da sua vida. Se por um acaso você cansou da religião ou deu uma desilusão, você deixa para trás, aquilo acaba com a sua vida. É verdade isso? Vamos lá, é uma ótima pergunta, porque muitos me perguntam também isso. Se eu me inicio para o orixá para ter uma vida melhor, como que eu vou achar que o orixá vai me castigar se eu deixar de cultuá-lo? Como tem uma entrevista que eu dei num canal, que eu nem falo o nome, porque fizeram algumas postagens com o meu nome que eu não gostei, bem chamativas, mas eu falo lá, se o orixá cobra alguma coisa de mim, mande esse orixá para os quintos dos infernos. Porque não é algo que eu possa cultuar. Como é que eu vou cultuar alguma coisa que vai me castigar? Porque eu não dei um feijão para ele. Porque eu não dei um feijão fradinho, cozido, com dendê e cebola, que ele vai ficar bravo comigo. Porque eu não fiz isso. Então é uma situação bastante esdrúxula eu imaginar que isso possa acontecer. Então, quando vocês ouvirem isso, que o orixá castiga, que a entidade vai castigar porque você não trabalha com Porto Velho mais,
não trabalha mais com o caboclo. Eles não estão nem aí com isso. Quem sempre vai te encher o saco é uma única divindade que habita no seu corpo, chamada Ori. Todos nós temos Ori. O nosso Ori sabe o que nós precisamos. E o nosso Ori que vai encher o nosso saco para que nós cumpramos o nosso destino. Não é nenhum orixá, nenhuma entidade, é o nosso Ori. E o Ori, ele é insuportavelmente chato. O Ori é que vai nos cobrar. Então você acha que aquele castigo que eu estou passando é o orixá que está me cobrando? Não, é o meu Ori, porque o meu Ori, ele tem por obrigação me encaminhar. Se eu de algum modo estou fora do meu caminho, o meu Ori vai me forçar a ir para o meu caminho. Então é o meu Ori que faz isso. Não é algo externo, é algo interno, é o meu Ori. Desculpa aí. Uma dúvida. Uma das suas máximas é que o orixá não está nem aí pra gente, certo? Então, de todas as formas que você relatou a possibilidade de iniciação, sendo as questões mais práticas, por exemplo, casamento, ou porque eu quero, as outras demandam uma consulta oracular e, em tese, é o seu Ori que vai responder ali no jogo o que você precisa, qual axé de determinado orixá, outra divindade, você necessita para ter uma vida melhor e mais confortável na Terra, certo? Certo. Eu conheço uma pessoa, uma prima, que na iniciação dela, ela precisou fazer alguns bibós para outros orixás. Então ela estava se iniciando para uma divindade e ela fez alguns bibós para outros orixás. Quando chegou em Xangô, Xangô não aceitou a oferenda e ele exigiu que ela fizesse iniciação. Então, assim, se o orixá não está nem aí pra gente, se ali não era o Ori que estava falando, era o próprio orixá, isso é possível de acontecer também? Sim, porque essa prima que você me falou, eu conheço essa prima também, já havia passado pela iniciação. Ela já havia sido iniciada e já havia construído a conexão iniciática entre ela e o orixá. Então, quando essa construção existe, o orixá começa a falar com a pessoa. É por isso que você cultua o orixá, porque você vai ter respostas do orixá. Uma pessoa que é iniciada para o orixá vai aprender a consultar o orixá a cada 4 dias, por meio do Obi, ou quando ela quiser consultar o orixá, por meio do Obi. Vai fazer a invocação do orixá, vai fazer os oriquis, os poemas laudatórios para o orixá, com o Obi na mão, aberto em 4 partes, e você vai perguntar isso para o orixá. Se você é de Egungun, você vai usar o Orobô. Se você é de Xangô, também vai usar o Orobô. Obi você usa para a maioria dos orixás, mas para Egungun e para Xangô, você vai usar o Orobô. E você vai perguntar, porque você é iniciado para o orixá. Você vai falar com o orixá. Você vai chamar o orixá e ele vai responder para a pessoa. Então, no caso da sua prima, foi isso que aconteceu. Já tinha a ligação feita da pessoa com a orixá, portanto, o orixá poderia falar. Mas mesmo assim, o complexo da iniciação dessa pessoa para o orixá demandava que esta orixá especificamente, ela tinha ligação com 4 orixás? Com 4 orixás. Ogum, Xangô, Erinlé e Oxóssi. Então ela precisava fazer obrigações durante o período iniciático dela para esses 4 orixás. Porque essa orixá especificamente se casou, a orixá pela qual a prima se iniciou, ela se casou com esses 4 orixás. Então, para que ela tivesse toda a força dos seus maridos, precisava fazer ebó para cada um deles. Além disso, essa orixá para a qual a prima foi iniciada, essa orixá, ela tinha por incumbência ser a criadora de um culto específico, um culto a Yami Oxorongá. Foi essa orixá que responde
por esse culto. Então, por isso que Xangô não aceitou. Falou, ó, você tem que se iniciar para Yami Oxorongá. Não foi para Yami? Então, o Xangô não me lembro. O Xangô não me lembro, mas Yami pediu por quê? Porque essa orixá tinha a ver com Yami Oxorongá. Eu não lembrava do Xangô também, que indicava a iniciação para Xangô. Mas por quê? Porque Xangô, na vida dela, foi muito mais atuante do que Erinlé, do que Oxóssi ou Ogum. Na história dessa orixá, nas lendas dessa orixá, você vai encontrar o tanto de história que tem Xangô com ela. Que Xangô dividiu com ela o poder dele, que Xangô ajudou ela não sei aonde, em tal batalha. Em todas essas histórias dessa orixá, porque é um aspecto da orixá, não é orixá X, é orixá X,Y, porque tem um nome que chama no Brasil de qualidade, a gente chama de atributo ou atribuição dessa orixá. Então, por isso saiu essa necessidade. Mais alguma coisa? Não foi arranjamento, né? Não foi arranjamento. Pois. Então, Mais uma. Mais uma. Babá, hoje vemos muito também sobre iniciação para entidade. E as pessoas mais para o Sudeste, eles estão falando que não necessitam uma iniciação para orixá, e estão fazendo iniciações para Exu e Pombogira. Isso procede no conhecimento do senhor? Não. De forma nenhuma. Babá, no caso que o senhor disse de um jogo, a gente joga um exemplo, vai jogar e dá uma iniciação. A pessoa não tem dinheiro para iniciação, mas precisa mudar de vida. Essa pessoa tem que ficar em stand-by até que ela, de alguma forma, arrume esse dinheiro para fazer essa iniciação e conseguir mudar aquela forma de vida dela atual, ou existe outra forma que ela possa vir buscar sem a iniciação para que a vida dela, no momento, melhore? É uma boa pergunta, também é uma resposta bastante clara sobre isso. Então veja, uma pessoa joga, recomenda uma iniciação, a pessoa não tem condições para fazer aquela iniciação. Porém, todas as recomendações que são feitas para a pessoa durante o jogo, aquela pessoa realiza. As mudanças de comportamento, aquilo que ela deveria ter feito, que ela não fez, ou parar de fazer alguma coisa, ela vai fazendo. Isso faz com que pode fazer com que essa iniciação possa ficar em stand-by, tranquilamente, só pela mudança de comportamento. Ou então, o sacerdote vai perguntar, posso fazer um ebó por enquanto? Porque essa é a sabedoria do sacerdote, ele vai saber o que fazer. Ele vai perguntar, posso só fazer um ebó por enquanto? Eu vou explicar, ela não tem dinheiro para fazer iniciação. Posso só fazer um ebó agora? Sim. Absolutamente vai ser sim a resposta. Eu nunca fiz um jogo em que a resposta fosse não. A recomendação fosse a iniciação, a pessoa não tinha condições físicas ou materiais para iniciação, e eu perguntei se poderia só fazer um ebó. A resposta foi sim. Pode dizer, o orixá não cobra nada. Sou eu que preciso. Então o orixá vai me ajudar naquilo que eu posso fazer. A iniciação é o adequado? É, mas não posso fazer. Vou fazer um ebó? Ok. O Ori também sabe. Boa noite, Babá. A minha pergunta é sobre a iniciação e o ofó, o poder da palavra. Posso conversar com os orixás, fazer minhas oferendas, mas isso muda muito a partir da iniciação? Isso vale também para evocações ou algo parecido? Para tudo. A iniciação muda tudo na sua vida. Muda tudo. A sua relação com o orixá muda completamente. Muda muito. Sim. Sim. O ofó é o poder da palavra. Claro, não tenha dúvida. Sim. Baba Mário, em relação a Iuapelé, quando a gente segue o Apelé na vida, e a gente se conhece o Apelé depois de uma vida normal, do dia a dia, de um ser humano comum,
a gente passa a tentar ter bom comportamento. Qual seria a indicação correta para a gente lidar com as pessoas que, às vezes, em discussões familiares, discussões de religião, discussão de política, que às vezes são muito agressivas? A gente era até outro dia mesmo, discutia, calorosas, coisa e tal. Em relação ao Iuapelé, de ter um bom comportamento, qual seria a maneira correta de discutir, tratar essas pessoas sem a gente ir lá e brigar e sair no tapa também? Tem um ditado iorubá que também usa no Brasil. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Um ditado nosso e também iorubá. Então, o quanto mais eu evitar qualquer tipo de atrito, melhor. Então, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Então, mantenham-se em silêncio. Você acha que eu não gostaria de quebrar o pau com meio mundo? E eu fico na minha. Hoje, raramente eu faço uma publicação no Instagram, no Facebook, que fale de macumba. Eu faço mais política e nem leio o que a pessoa comenta. Eu vou lá e me arrebentam nos meus comentários comigo lá. Mas eu nem vou lá para nem me preocupar com o que estão dizendo. E falar de macumba, então, eu só falo aqui. Raramente eu falo fora daqui. A não ser que eu vou para algum programa, podcast, alguma entrevista que fazem. Tirando isso, eu não escrevo mais sobre o assunto, não falo mais sobre o assunto, porque não estou mais afim de quebrar pau. E nem ficar nervoso com as pessoas, querer responder. Então, é a palavra de prata e o silêncio é de ouro. Mais alguém? Oi, boa noite. Boa noite. Eu só queria saber se o senhor tem alguma recomendação de livro para a história dos orixás, porque você comentou sobre, e eu sempre quero saber, mas eu tenho medo de achar as fontes erradas e acabar lendo coisas. Olha, é muito difícil apontar alguma fonte sobre história de orixá, porque aqui nós temos a melhor fonte, é o livro Orixás, do Pierre Verger, que não é bom. É a melhor fonte que nós temos, que não é boa, mas é a que menos ruim. Então, você lendo o Pierre Verger, o livro Orixás, você não leva em conta o final de cada orixá. Ele vai colocar lá no final os arquétipos do orixá. Ele criou isso. É obra do Pierre Verger, quando ele cria os arquétipos do orixá. Arquétipos. Cadê a nossa psicóloga? Ela fugiu. Não, ela sabe sobre isso. Cadê a Amanda? Eu vou interromper o seu prazer gastronômico agora. Amanda, você conhece a questão dos arquétipos de Jung? Não tanto para falar assim, não. Então, desculpe, não quero atrapalhar mais você ainda. Jung criou uma teoria dos arquétipos. São 7 arquétipos que o Jung criou para que você compreendesse algumas nuances do nosso comportamento frente a situações determinadas. 7, eu não vou lembrar dos 7 porque eu não leio psicologia, não sou psicólogo, é algo que eu não... Se a Amanda, que é psicóloga, também não conhece, imagina eu, que nem psicólogo sou. Sou um curioso sobre esse assunto. Mas, no entanto, todavia, entretanto, quando ele fala sobre isso, ele criou os arquétipos de orixá. E isso é nos anos 50, quando ele escreve o livro Orixás, que é um livro já bastante antigo, esse livro que foi escrito por ele. E esses arquétipos se tornaram verdade absoluta. Quem aqui nunca ouviu falar do arquétipo de Xangô, que é explosivo, que é gordo, que é comilão? Quem nunca ouviu isso aqui? Levanta a mão. Aí, todo mundo ouviu. Que o arquétipo de Ogum é o nervosinho, que não consegue ter calma para nada. Por quê? Porque isso foi a invenção do Pierre Verger. Isso não existe. Imagine, por exemplo, eu contei a história de Irê. Irê é um município pequeno, deve ter em torno de 60 mil pessoas em Irê.
Desse contingente, pelo menos 20 mil cultuam Ogum. As 20 mil pessoas são iguaizinhas. Tem o mesmo comportamento de Ogum, são nervosinhas como Ogum são magrelas como Ogum é, e assim são. Então, é uma idiotice sem tamanho isso que o PRVG fez. Mas por que ele fez isso? Porque era um assunto que já se falava no Brasil. E cada orixá dava característica para a pessoa. Ah, esse cara é glutão, é gordão, é forgado, é Xangô. Sem dúvida. Teu rei na barriga. Ah, é barraqueira, é de Oiá. Ah, é periguete, é de Oxum. Esses são os arquétipos que você vai encontrar em qualquer literatura que fala de orixá. Então, no livro do PRVG, quando chega nessa parte, você risca. A lápis para não estragar o livro, mas você risca, porque isso não tem nada a ver. Pierre Verger. O livro se chama Orixás. Como estou escrevendo aqui, Orixás. Assim mesmo, em português. Além disso, ele ficou mais tempo da sua vida no Benin. Porque a Nigéria, na época que ele foi para lá, não estava muito favorável a pessoas de fora. A Nigéria passou por vários problemas políticos e não era acessível para alguém de fora. Então ele estudou, ele viveu o Ifá e o Orixá no Benin, do povo Yorubá do Benin. Então da característica do Orixá no Benin, não na Nigéria. Não no povo Yorubá da Nigéria, que também são próximos, mas não são iguais. Tem bastante semelhança, mas não é a mesma coisa do pensamento Yorubá. Yorubá da Yorubalândia da Nigéria. Mas não é tão dispare assim, mas é um pensamento que ele vai buscar nesse contexto. Babá, boa noite. Boa noite. Uma suposição que joguei com o senhor Búzios e deu algumas religiões ou uma no caminho. Caso seja Umbanda, a gente já sabe mais ou menos a maioria como se faz. Você vai para assistência, se aproxima da casa e em algum momento entra para a corrente. No candomblé, você vira bian, se aproxima também da casa, depois entra também para a iniciação, caso seja o caso. Se for no mundo cristão, também frequentar uma igreja. E nas religiões tradicionais Yorubá? É a mesma questão do candomblé. Você vai se aproximar de uma casa, vai fazer um jogo, se for o caso, o sacerdote vai falar para você algumas coisas e você começa a se aproximar daquela casa para exercer aquilo que no seu jogo foi apontado. É assim que funciona. Ou então você soube, publicação na internet, que vai ter uma festa naquele local. Então, por exemplo, o Dudua sempre faz festas lá, Ifá no começo do ano, aí depois eu não lembro do calendário, mas são acho que 8 festas que fazem no ano. Então ele coloca isso publicamente. E é aberto, qualquer pessoa pode assistir às cerimônias que tem lá no Dudua. E a pessoa vai se informando com aquilo. Tem o Mike Figueiredo, que fica na Esmeralda do Campo. Também ele coloca na internet quando vai ter alguma solenidade lá. Tem o pessoal de Egungun, que também coloca, vai ter festa de Egungun em tal lugar, e a pessoa pode ir. Então é assim, é você tentando encontrar um lugar para que você possa visitar, assistir à cerimônia, conversar com as pessoas, para que você vá se aproximando desse culto tradicional. Obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigado, gente.